E hoje nós vamos considerar, então, dos versos 31 até o verso de número 38. Eu vou repetir aqui para você. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 22, do verso 31 até o verso de número 38. Essa é a porção da palavra de Deus que nós iremos ser edificados nesta noite. Eu quero pedir então aqui a sua máxima atenção à leitura que farei da palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. A palavra do Senhor assim nos instrui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu o Senhor: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi condenado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Irmãos, no ano de 1998, veio estrear um filme que para os mais antigos, talvez aqui, né? Se bem que ele ainda está aí, por aí nos streamings da vida. Mas um filme muito interessante, que na época fez muito sucesso, chamava-se O Resgate do Soldado Ryan. Vocês já viram esse filme? Esse filme é um longa-metragem de 1998, que foi dirigido por um dos grandes diretores de cinema, o Steven Spielberg, e tinha no seu elenco um grande nome, o Tom Hanks, sem dúvida um dos maiores atores de toda Hollywood. E esse filme se passava durante a Segunda Guerra Mundial. E num momento muito interessante, quando a tropa americana desembarcou na Normandia, na França, e aquele dia foi conhecido como o Dia D, o dia que daria fim à então Segunda Guerra Mundial. E em meio a todos os acontecimentos, aqui há um acontecimento específico. Uma senhora havia perdido, ela tinha 4 filhos, e havia perdido desses 4 filhos, 3 filhos na guerra, restando somente o filho caçula, conhecido aqui nesse filme como o Ryan. E aí então, o exército americano resolve mandar uma missão para resgatar esse soldado de onde ele estivesse, para que ele pudesse ser devolvido à mãe. Afinal de contas, perder 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, sem dúvida, mataria o coração daquela mãe. Imagina então ficar sem nenhum dos seus 4 filhos, que todos estavam servindo na guerra. Mas é interessante que durante essa expedição, os soldados que vão para lá, a todo o caminho eles vão discutindo se de fato aquela missão valeria a pena. Afinal, imagine você destacar aí mais ou menos uma equipe de 8, 10 soldados para resgatar apenas um soldado. A matemática não parece ser aqui muito forte disso. Afinal de contas, eu vou perder 8 ou 10 homens para resgatar um homem só? Isso faz sentido? Então, durante todo o caminho, eles vão discutindo sobre a sua missão. Se de fato aquela missão valeria a pena. E aqui já dando um spoiler para quem não viu, mas filme de 98 não é mais spoiler, né? Se você não viu, já tem mais de 20 anos. Ele resgata o soldado Ryan, né? Interpretado lá pelo Matt Damon. E diz o seguinte, né? Faça a sua vida valer a pena. Esse é o
digamos, o mote do filme: faça a sua vida valer a pena. Irmãos, e por que eu lembrei desse filme? Porque mesmo não concordando aqui com a missão, aqueles homens, aqueles soldados, eles cumprem essa difícil tarefa. Obedecem o seu comandante e vão arregimentados para frente, passando por vários locais perigosos para de fato resgatar aquele homem. Isso lembra em muito a nossa briga também. Afinal de contas, a nossa igreja, a igreja de Cristo aqui nesse mundo, é conhecida como igreja militante. Ou seja, aquela que milita, aquela que combate, aquela que está na batalha. E todos nós somos chamados para essa batalha. Mas ao contrário daqueles soldados, nós não discutimos a nossa missão, porque nós conhecemos muito bem a nossa missão, a glória do Senhor Jesus. E nós sabemos que a nossa missão vale muito a pena, porque vale tudo quando a questão é servir ao Senhor. E se servir ao Senhor é a sua batalha, se servir ao Senhor também é uma batalha que você encara dia a dia, hoje eu quero falar justamente sobre esse tema. E o tema da minha mensagem desta noite é: preparados para a batalha. Preparados para a batalha. Irmãos, a primeira questão aqui então, quando você vai se preparar para uma batalha, você deve conhecer muito bem quem? O seu inimigo. Isso é primordial para que você participe de uma batalha. Você saber com quem você está guerreando. E nesse texto, nosso Senhor declarou a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos, a gente sabe que o processo para se fazer o trigo, ele é um processo em que você de fato tem que peneirar lá a espiga do trigo, ou seja, você tem que bater ela até que aquilo se torne um pó muito, muito fino. Hoje tem-se um processo, sem dúvida, muito bem arquitetado, uma produção muito tranquila, mas imagine naquele tempo. Era um processo longo e penoso, dava muito trabalho. Jesus então faz essa comparação dizendo: Simão, foi isso que Satanás quis fazer com a sua vida. Mas se você olhar com cuidado para o texto, quando ele diz: Simão, 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 vos reclamou para vos peneirar, muitos autores entendem aqui que Jesus estava falando com os seus 12 discípulos, talvez 11 aqui nesse momento. Essa ideia era que o Satanás havia pedido a todos, que queria peneirar todos, ou seja, que eles iriam passar por momentos complicados e difíceis. Jesus diz: mas eu roguei por ti. Mas irmãos, o que esse texto então nos demonstra aqui nesse primeiro momento? Que um dos nossos grandes inimigos aqui nesse mundo é o próprio Satanás. Ele deseja muito arruinar os discípulos, a sua missão. Ele é como, a palavra diz, como um lobo que almeja em todo momento tragar uma das ovelhas. Um autor muito conhecido diz que o lobo não almeja tanto o sangue da ovelha, quanto Satanás deseja a destruição das almas. Ou seja, os crentes não pensam suficientemente sobre a personalidade, a atividade e o poder do diabo. E é interessante pensar nisso. Você pode ver igrejas em que parece que o diabo é o centro das atenções, e em outras igrejas ele é tratado como se não existisse. E deve haver aqui, meus irmãos, da nossa parte um equilíbrio, de entender que nós estamos aqui debaixo de um grande inimigo. Porque ele foi no princípio quem trouxe o pecado ao mundo através da tentação em Adão e Eva. Satanás é descrito por Jó como aquele que está a rodear, a passear pela terra. É aquele que o nosso Senhor também chamou de o príncipe deste mundo, o assassino, o mentiroso. Ou seja, Satanás é aquele que Pedro comparou a um leão. Quando ele disse que Satanás é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É aquele que o apóstolo João chamou de o acusador dos nossos irmãos. Portanto, irmão, eu queria que você entendesse muito bem essa questão. Porque é muito comum que a gente ache que Satanás não existe.
que ele não faz mal. E algumas pessoas até chegam a existir, ou até falar sobre isso. Em algumas religiões, por exemplo, Satanás nem existe, ou sequer tem poder. Em algumas religiões, sequer existe a ideia ou a possibilidade do inferno. Mas, meus irmãos, a Bíblia coloca isso de forma muito clara. E nos versos em que nós lemos, Jesus fala: eu roguei por ti, porque Satanás vos reclamou para vos peneirar. Meus irmãos, você não pode esquecer que nesse mundo você está militando. Que nesse mundo você está batalhando. A gente não veio a esse mundo a passeio. A gente não veio nesse mundo para deixar a vida me levar, vida leva eu, mas a gente veio esse mundo para batalha. A gente veio esse mundo para guerra. E todos os dias nós saímos justamente com esse propósito. E nós não podemos esquecer do nosso inimigo. A Bíblia diz que Satanás é aquele que semeia o joio no meio do trigo. Ou seja, é aquele que coloca dentro das coisas boas a falsidade. Dentro do povo de Deus, aqueles que não são de Deus. Meus irmãos, a carne, sem dúvida, é um fardo para as nossas vidas, mas a gente não pode esquecer que tão perigoso quanto a carne é também o diabo. A Bíblia diz que ele é um inimigo incansável, invisível e experiente. Portanto, temos diante de nós um inimigo forte. Se queremos, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus e assim o é, nós devemos entender e não nos envergonhar de saber que de fato ele existe. E uma das terríveis provas da dureza do coração do homem muitas vezes é essa cegueira de ignorar no seu coração que de fato Satanás existe. Irmãos, se professamos seguir o verdadeiro cristianismo, nós devemos estar sempre com um alerta ligado. É como se na nossa mente a luz amarela estivesse sempre piscando, dizendo o seguinte: cuidado, esse é o inimigo que muitas vezes faz o povo de Deus tropeçar. E se você olhar ao longo da palavra de Deus, você vai ver que pessoas que serviram a Deus intimamente tropeçaram. Hoje, na nossa liturgia, quando nós lemos o Salmo 51, nós nos lembramos da confissão de quem? De Davi. E Davi confessou o seu pecado justamente porque ele havia caído numa das armadilhas de Satanás. Ele havia adulterado. Ele havia, infelizmente, cedido à voz do seu coração. E o próprio apóstolo Pedro foi também atacado aqui. Portanto, Satanás não deve ser para nós o inimigo a ser desprezado. Porque muitas vezes ele age de forma sutil. E desde a criação, Satanás tem de fato aqui olhado para o homem. E meus irmãos, para nós ainda que servimos a Deus, cabe aqui um alerta ainda maior. Porque sem dúvida ele fará ou ele quer que nós tropecemos. Portanto, nós precisamos vigiar e orar, assim como a palavra nos diz. Mas Tiago também conforta o nosso coração quando diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, ainda mais bendito é o pensamento de que quando o Senhor Jesus voltar, ele esmagará a cabeça da serpente, de Satanás, e colocará debaixo dos seus pés. Esse é um dos nossos grandes inimigos. Mas eu quero falar também de outro inimigo que nos aparece aqui de forma muito clara, que é muitas vezes o nosso orgulho, a nossa presunção. E o texto diz que quando Jesus repreende Pedro, Pedro diz assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus, quebrando esse orgulho de Pedro, diz o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, você me negará. Irmãos, e às vezes nós estamos tão seguros em nós mesmos. Às vezes o nosso orgulho, ele é tão grande, nós falamos disso no domingo passado, que nós nos colocamos como aquele que é invencível. Quer ver um exemplo disso? Quando algum irmão na igreja cai por algum pecado, em vez de nós como crentes o ajudarmos e o abraçarmos como irmão em Cristo, nós olhamos para nós e nos arrogamos dizendo a seguinte questão: mas eu não caio nesse pecado, porque eu estou firme. E a Bíblia é muito clara em dizer que cuidado, veja para que não caia.
Aquele que está em pé, veja para que não caia. Portanto, irmãos, o diabo é o nosso inimigo, mas nós não podemos esquecer que a nossa carne também é nosso inimigo. E muitas vezes nós cedemos aos prazeres desse mundo, nos esquecendo do que a palavra de Deus nos diz. Quando a presunção toma conta do nosso coração. Irmãos, a postura de um crente verdadeiro diante do pecado de um irmão jamais deve ser a ideia de jogar pedras, mas a ideia de abraçar. E sabe por quê? Porque a gente tem que reconhecer, irmãos, que embora as nossas fraquezas sejam diferentes, embora talvez a tentação que bata ao meu coração talvez não faça muito sentido ao presbítero Fábio, aquela tentação que talvez me incomode não faça muito sentido para a nossa irmã Dona Generosa, embora talvez a tentação que ceda ao meu coração não é a mesma da Dona Maria, mas todos, indistintamente, temos as nossas fraquezas. E a igreja, meus irmãos, muitas vezes nós a comparamos com o quê? Como um hospital, porque todos que estão aqui carecem de Deus, constantemente, diariamente, nós carecemos do nosso Senhor em todos os momentos. Portanto, irmão, nessa batalha que nós travamos nesse mundo, você tem que conhecer de forma muito clara quem são os seus inimigos, tanto o diabo quanto a sua própria carne e a sua presunção. Mas, irmãos, além de conhecer o seu inimigo, você tem que conhecer muito bem quem? O seu comandante. Você tem que conhecer muito bem aquele que está com você. Aquele que olha por você. E a Bíblia diz que é aquele que intercede por você. E isso, então, me leva ao segundo fato que eu quero estudar com os irmãos nesse texto, que é justamente quando o Senhor olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, então, meus irmãos, olha para Pedro e diz: Pedro, eu roguei por você. Foi por causa da intercessão de Cristo que o apóstolo não desfaleceu completamente. Embora a gente saiba que ao decorrer da história, Pedro vai negar Jesus, nós temos que entender que depois ele vai ser resgatado. Ele volta, Jesus vai tratar com Pedro depois, quando vai fazer aquela pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E lembra, Jesus fez essa pergunta quantas vezes? 3 vezes. E isso certamente bate ao coração de Pedro, porque Pedro se arrepende ali do seu pecado. Mas Pedro se ergue novamente e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vai ser um dos homens que Deus usou poderosamente na pregação do evangelho. Isso é tão forte que diz que até as próprias vestes de Pedro curavam. Imaginem isso, irmãos. E isso tudo porque o Senhor estava com ele. A existência contínua da graça divina no coração do crente é um grande milagre. De entendermos, irmãos, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia diz que Deus é o nosso advogado junto ao Pai. Ou seja, a causa de estarmos firmes no Evangelho, a causa de estarmos na igreja não é outra, senão o nosso Senhor. E é por isso que sempre quando eu falo desse assunto, eu lembro daquele cântico: segura na mão de Deus, e digo, não é nós que seguramos na mão de Deus, mas é Deus que segura a nós. Porque se assim, meus irmãos, fosse, se fôssemos nós responsáveis por segurar na mão de Deus, certamente nós soltaríamos no primeiro momento. Mas é o próprio Deus que está conosco. Consegue entender? O nosso comandante está conosco cotidianamente. E sabe por que você segue firme no Evangelho? Sabe por que muitas vezes o seu coração, mesmo descrente e às vezes incrédulo, mas ainda assim serve ao Senhor? Porque Deus está com você. Porque o Espírito Santo fala ao seu coração. Porque o Senhor, Ele roga pelos seus. Meus irmãos, essa passagem explica que a sua segurança nesse mundo não estão nas coisas que aqui colocam-se. Não está no seu dom, no seu talento, não está na sua arte, na sua habilidade para o trabalho, não está nas coisas que você acha que é muito bom, mas a sua segurança está somente em Cristo. Mas às vezes a gente olha como Pedro olhou. A gente acha que nós damos conta,
Quando ele olha para todos, e eu fico imaginando essa cena, Pedro talvez olhe e fala, olha Senhor, qualquer um desses daqui apontando para os discípulos pode esquecer do Senhor. Qualquer um desses aqui pode certamente se esquecer, pode certamente fugir, mas eu digo, eu jamais faria isso. O Senhor então olha para aquela presunção e fala, você só vai fazer isso, Pedro, não pelas suas forças, porque não é pela espada, mas é porque eu estou com você. Existe um advogado atento que está sempre falando por nós, orando, velando pelas nossas almas, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus, lá no capítulo 7, no verso 25, por isso também pode salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E é por isso que todo momento em que nós oramos, ao findar da nossa oração, nós falamos sempre em nome de Jesus. Porque nós entendemos que é Ele que leva os nossos pedidos a Deus. É Ele que roga por nós. Se somos verdadeiros crentes, irmãos, acharemos muito claro entender que o sacerdócio de Cristo está conosco. Ele leva a nossa petição até Deus. Cristo vive, meus irmãos, justamente para que a nossa fé não desfaleça. Portanto, aqui para nós sempre um grande cuidado de não nos esquecermos, em primeiro lugar, quem nos arregimentou. De não esquecermos que nós estamos convocados aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é Ele que intercede por nós cotidianamente. É Ele quem vela por nós. A obra de Cristo foi realizada em nosso favor de forma completa. E nós só estamos hoje debaixo da graça de Deus. Nós só desfrutamos dessa intimidade com Deus. Nós só chamamos Deus de Pai, porque a obra do Senhor Jesus foi completa. Conhecer o nosso líder, conhecer o nosso comandante, conhecer o nosso advogado, faz parte de ser cristão. Mas, meus irmãos, eu disse então aqui que para uma guerra é preciso nós conhecermos quem? O nosso inimigo. E nós vimos aqui os nossos inimigos. É preciso também conhecer o quê? O nosso comandante. E nós vimos aqui. Mas é preciso também fortalecer os nossos companheiros. Sabe por quê, irmãos? Porque essa luta não é só nossa. Mas essa luta também é do irmão que está do meu lado. Porque assim como eu tenho lutado para que eu tenha uma vida santa, o irmão que está do meu lado também tem feito isso. E o nosso Senhor então disse a Pedro, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui possivelmente duas interpretações. A ideia de quando Pedro de fato chegasse e entendesse o evangelho, ou talvez quando Pedro se convertesse ou se arrependesse do seu pecado. Seja lá qual interpretação for a mais precisa, mas a grande lição aqui é que eu e você devemos fortalecer uns aos outros. Irmãos, essa missão ela não deve ser levada só. Eu sei que a sua luta muitas vezes é só você que conhece. Eu sei que muitas vezes você chora, às vezes sozinho no seu quarto, com as batalhas que você tem que enfrentar nessa vida. Mas, meu querido, a Bíblia nos diz que há aqui um consolo de labutarmos, de batalharmos, de militarmos nessa terra juntos, como igreja do Senhor Jesus. E eu tenho falado isso, meus irmãos, e eu reitero a minha fala, de que aqui na igreja é o lugar de nós termos os nossos amigos. Aqui na igreja é o lugar de nós termos os nossos irmãos de oração. E como é bom, às vezes, conversar com os irmãos e falar, olha, irmão, eu tenho orado por você. Ou talvez ter a intimidade para poder chegar em alguém e falar, irmão, ora por mim porque eu estou sofrendo uma provação nessa e nessa área. Porque, irmãos, aqui nós estamos para guerrear juntos. Nós estamos aqui para batalhar juntos. E a igreja do Senhor é isso. Paulo, quando fala sobre a igreja, ela compara a igreja como um corpo. E no corpo, cada um tem a sua função. Um é a mão, outro é o olho. Mas ele coloca aqui a interdependência de todos. Portanto, meu irmão, nós somos dependentes uns dos outros.
E a gente faz isso cotidianamente. Quando nós recebemos um novo membro aqui da igreja por batismo, profissão de fé, nós juramos diante de Deus o quê? De servirmos de exemplo de piedade para aquele que está começando no evangelho. Nós comprometemos a fazer o quê? A orarmos por essa pessoa. Ou seja, nós nos colocamos aqui, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, mas como membros da igreja, de cooperarmos uns pelos outros, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, nós servimos uns aos outros. É claro que eu estou dizendo aqui, irmãos, que muitas vezes nós também vamos lutar, e em alguns momentos também é possível que a gente caia em algum pecado, que a gente caia em alguma tentação. Mas você tem seus irmãos aqui para o ajudarem a levantar. Nós temos pessoas aqui para nos darem as mãos. Sempre quando nós estamos no conselho, nós fazemos exames de candidato. Aquelas pessoas que vão passar pelo batismo ou pela sua pública profissão de fé, passam pelo conselho. E sempre quando estamos terminando essa entrevista, nós falamos para aquelas pessoas que vamos receber que o conselho da igreja está aqui não para julgar, mas está aqui para ajudar, para estender a mão. Irmãos, é assim que no meu coração eu entendo que o conselho da igreja deve ser. Como homens que já batalharam um pouco mais na fé, que já contribuíram um pouco mais e que podem, pela graça de Deus e não pelas suas forças, poder contribuir com o crescimento sadio da igreja. Temos a certeza, meus irmãos, que nós temos pessoas e homens de Deus aqui que podem certamente nos assistir nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Homens de Deus que podem nos abraçar quando nós mais precisamos. Essa experiência, meus irmãos, é algo que deve estar no nosso coração. Porque se nós não temos a intimidade de dividir as nossas experiências com os nossos irmãos aqui, nós temos que procurar essa intimidade. E é por isso que eu tenho falado para os irmãos tanto sobre os nossos pequenos grupos. Porque como é bom poder participar. Nos últimos momentos, e quando eu participei aqui do nosso pequeno grupo, lá na casa do presbítero Abílio, nós temos dividido lá as nossas frustrações, os nossos pedidos de oração, as nossas dificuldades, e temos tentado entender uns aos outros, e como tem sido abençoado as nossas reuniões de quinta-feira. Porque nós entendemos, irmãos, e temos entendido o valor que elas têm na nossa vida, de poder estar junto com o povo de Deus. Irmãos, fortalecermos uns aos outros é de suma importância para o corpo de Cristo. Quando Jesus nos fala sobre isso, ele diz que nós somos membros uns dos outros. Portanto, meu querido, meu irmão, ninguém vive o evangelho sozinho. Nós temos acompanhado nos últimos tempos uma série de pessoas que entenderam que podem viver o evangelho nas suas casas. Pessoas que olham para a igreja e dizem, mas na igreja está cheio de pecadores, na igreja está cheio de pessoas hipócritas, na igreja está cheio de gente que não quer servir a Deus. E talvez eles tenham até razão em alguns momentos, sim, porque afinal de contas a Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. Mas essa não é a verdade na sua totalidade. Porque pela graça do Senhor, muitos que estão na igreja servem de todo o seu coração. E a Bíblia é muito clara em dizer que é aqui que nós devemos servir a Deus. O autor aos Hebreus diz, não deixai-vos de congregar. Irmãos, a gente não pode perder o valor de estarmos na casa do nosso Deus, unidos como igreja de Cristo Jesus, batalhando, militando pela fé evangélica. Eu disse aqui então, irmãos, que nós, nessa batalha, temos que conhecer o nosso inimigo. Mas disse também que nós temos que entender e saber quem é o nosso líder, o nosso intercessor. Por outro lado, também eu disse que nós temos que fortalecer uns aos outros. E agora, aqui nesse último ponto, eu quero dizer que nós devemos usar as nossas armas para a batalha. Jesus então diz aos seus discípulos, quem tem bolsa, tome-a, quem tem alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Talvez, irmãos, a gente queira entender isso de forma
explícita aqui no texto, dizendo o seguinte: nós temos que então colocar aqui a mão em armas e guerrearmos aqui, mas não é essa a ideia do texto. A Bíblia não diz que nós temos que pegar em armas e sair por aí brigando. Aliás, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, a fala de Jesus aqui é metafórica, é proverbial. Tanto que Jesus, em determinado momento, quando alguém oferece para ele uma espada, ele diz: basta. O que ele está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que tomar a nossa armadura. E assim como a nossa batalha não é desse mundo, as nossas armas também não são desse mundo. Nós temos que tomar posse da nossa arma. E aqui, o tomar posse no sentido máximo da palavra. E talvez você me pergunte: mas quais são então as nossas armas? Quais são então as armas que nós vamos usar nessa batalha? E a Bíblia é muito clara em dizer, quando fala da armadura que nós usamos, quando fala que nossa espada não é uma espada no sentido literal da palavra, mas diz que a nossa espada é a palavra de Deus. Portanto, irmão e irmã, nós temos que usar as nossas armas. E sabe quais são elas? Palavra de Deus, oração e comunhão. Essas são as nossas armas nesse mundo. Isso é o que fortalece o nosso coração. Isso é o que fortalece as nossas vidas. Mas, infelizmente, nós negligenciamos muitas vezes esses meios de graça. Nós negligenciamos a oração, nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus, nós negligenciamos estudos da palavra do Senhor. E é muito interessante que às vezes quando o crente cai, ele fala: ai pastor, eu não sei por que eu caí nessa tentação. Mas irmãos, se você olhar o histórico da vida, é muito claro, porque eu não estou tendo comunhão com Deus. E quando eu não me utilizo das minhas armas, o que acontece? Quando um exército vem contra você e você deixou as suas armas em casa, não precisa ser assim muito gênio para saber o que vai acontecer. Se você sai para guerrear com alguém que tem as suas armas em punho e a utiliza bem, e você não só não utiliza bem as suas armas, como ainda esquece as suas armas, o que acontece numa batalha aqui? Sua derrota, meus irmãos, está aqui marcada, você perde. E perde por quê? Porque você não faz uso dos meios de graça. Você acha que Daniel conseguiu ser forte o suficiente para ir à cova dos leões porque ele era um homem destemido? Porque ele tinha um coração no Senhor? É claro que ele tinha, mas tudo isso se dava por quê? Porque ele era um homem de oração. A Bíblia relata que Daniel orava 3 vezes ao dia. E antes que você ache que aquela oração de meio segundo que você faz antes da refeição, ele se demorava em oração. Fato é que quando seus inimigos armam contra ele, não é difícil ver que Daniel se demorava nas orações. Não era para ele algo de só menos importância, mas era algo primordial. E era tão primordial para Daniel que ele não se preocupou com a própria vida, porque ele entendeu que o mais precioso da vida dele era a comunhão com Deus. E é aqui, irmãos, que eu me coloco a pensar. Por que muitas vezes nós negligenciamos a oração? Por que é que muitas vezes nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus? Irmãos, nós temos que fortalecer o nosso coração. E só entendendo isso, só usando a ferramenta de forma correta, é que nós vamos conseguir chegar lá. Se você não tem no seu dia momento de oração, de leitura da palavra de Deus, eu quero dizer que você está perdendo o mais importante da sua vida, que é a comunhão com o Senhor. Porque, irmãos, a gente tem tempo para tudo nessa vida, não tem? Talvez você fale: pastor, mas a minha vida é muito corrida, eu trabalho, eu estudo, eu cuido das crianças, eu faço tanta coisa. Mas você faz as coisas pelas quais você dá importância. Você cuida dos seus filhos porque você entende, é claro, que aquilo é importante. Você trabalha porque entende que aquilo é importante. Então a minha pergunta é: por que não entender também que muito mais importante do que tudo isso é a comunhão com Deus?
O mais importante para nós, irmãos, é a glória do Senhor. Portanto, fortalecer o nosso coração deve ser algo urgente nas nossas vidas. E eu quero concluir então, meu irmão, minha mensagem dizendo o seguinte, voltando aqui ao meu exemplo do início, nós estamos aqui nesse mundo em uma batalha. Não ache que é diferente, nós estamos aqui em uma guerra em que você deve primeiro conhecer muito bem quem? O seu inimigo, tanto Satanás quanto a sua própria carne. Mas também nessa guerra nós devemos nos lembrar do nosso comandante, de lembrar que Deus, ele está conosco e que Jesus é o nosso grande advogado que, assim como intercedeu por Pedro, intercede por nós também. Nós devemos conhecer muito bem o nosso comandante. Em terceiro lugar, nós devemos fortalecer os nossos companheiros de batalha, de olhar para o nosso irmão e falar: irmão, eu estou com você nessa batalha. Você não está sozinho, nós estamos juntos nessa batalha. E em quarto lugar, usar as armas certas. Estarmos preparados para todo aquele que vier pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, é assim que eu e você devemos proceder. A batalha já está feita. Não adianta você falar, essa daqui não dá para você escapar, porque ela vai começar, ou ela vai continuar, melhor dizendo, assim que você sair aqui da igreja. Portanto, se fortaleça para essa batalha. Ore, leia a palavra de Deus, fortaleça o seu coração no temor do Senhor, para que você também possa vencer essa batalha que todos os dias está aí à nossa porta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesse intuito, e fortaleça a nossa vida e o nosso coração para a sua glória.